Campina Grande, sexta-feira, 21 de junho. Hoje comemora-se o Dia da Mídia, o Dia do Imigrante e o Dia Universal Olímpico. O programa Opção para a Vida deixando você sempre bem informado. Dentro de instantes estaremos ouvindo outra vez mais uma reflexão da palavra ministrada em nossa igreja, por este que vos fala, e ao término o cantor norte-americano Ron Kenoly. Antes, porém, devo informar a toda a sociedade evangélica, a toda a comunidade de nossa cidade, que amanhã, a partir das 8 horas, você deve participar do primeiro festival de música de repente evangélica. Os irmãos José Alves, João Luiz e tantos outros repentistas estarão interpretando a música que é a cultura nordestina. O repente é uma música que realmente, se não agrada a todos, pelo menos aqueles que têm essa admiração pela música interpretada por repentistas. Vá participar a partir das 8 horas na Praça da Bandeira, no centro da cidade. Como também amanhã, às 17 horas, a partir das 17 horas, você deve participar de uma tarde evangelística ministrada pelo irmão Hermano, juntamente com o grupo de músicas intitulada O Forró Xodó. Vale a pena você estar ali presente, nós estaremos também ministrando a palavra. Local de frente ao Monumento da Bíblia. Estaremos ali também participando nesse final de tarde, nesse final de semana, de uma tarde evangelística. Portanto, vá participar desses trabalhos pela manhã na Praça da Bandeira, a partir das 8 horas, e à tardinha, amanhã, lá de frente ao Monumento da Bíblia. Lembrando que amanhã será a primeira apresentação e no dia 29 também deste mês, certo? Espero que você prestigie esses trabalhos que estarão ali sendo realizados durante esse período em que a cidade está invadida de turistas, para que eles possam também prestigiar a música evangélica interpretada por repentistas. Não percam. Fiquemos com a primeira parte desta palavra ministrada por este que vos fala. Na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículos de 1 a 10. E é onde vamos basear o estudo de hoje sobre a série Fiel Palavra. Mas hoje nós vamos estar tratando do assunto temático desse estudo, o homem e a graça de Deus, promessas e exigências da graça. Vamos ler Efésios 2, de 1 a 10. Leiamos, verso 1. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois todos nós
todos somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Amém? Podem sentar, irmãos. Eu vou ter que hoje aproveitar até a fração de segundos para expor aquilo que Deus colocou no nosso coração. Antes de nós ministrarmos o estudo de hoje, eu quero só lembrar aos irmãos que não adquiriram ainda esse marcador de Bíblia. A porta, após o culto, você pode receber do diácono Alexandre, certo? É uma lembrança do programa Opção para a Vida, que celebramos recentemente 33 anos. Eu procurei esses marcadores hoje e ontem, estavam tão bem guardados e graças a Deus que eu encontrei. Mas quem quiser, após o culto, a porta, você pode se dirigir ao diácono Alexandre, ele passa as vossas mãos. Muito bem, irmãos, o estudo de hoje, ele vai ter basicamente essa passagem que eu li, onde o apóstolo São Paulo fala, ele discorre sobre a graça de Deus. E nós vamos iniciar o estudo de hoje fazendo aqui 3 perguntas. Essas perguntas são fundamentais para que nós possamos entender sobre a graça de Deus. A primeira pergunta é esta: quem melhor pode conhecer o homem do que o Criador? Tem alguém? Senão o próprio Deus que nos criou conforme a sua imagem e semelhança. Essa, portanto, é a primeira pergunta. Quem melhor pode conhecer o homem do que o Criador? Segunda pergunta: sendo Deus perfeito em toda a sua obra da criação, fazendo as coisas inexistentes a vir existir, conforme Hebreus 11, verso 3, pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Essa afirmação que nós encontramos aqui, e citamos Hebreus capítulo 11, dentro desse argumento, fazemos a seguinte pergunta, a segunda pergunta: Deus, na sua sabedoria, que transcende a magnitude de sua essência divina, porque em si mesmo ele é um ser que sempre existiu. Aí a segunda pergunta: por que ele permitiu que o homem, que fora criado conforme a sua imagem e semelhança, experimentasse o pecado ao ponto de que veio a experimentar o sofrimento e a morte, que é a separação de Deus? Essa é a segunda pergunta. Como é que Deus, um ser perfeito, criou o homem conforme a sua imagem e semelhança, permitiu que esse homem viesse se encontrar numa situação deplorável após a queda, ao ponto de conviver com o sofrimento e a morte? É uma pergunta um tanto polêmica, mas está dentro do estudo. No final nós vamos entender e vamos dar a resposta a essas perguntas. O salmista no Salmo, Davi no Salmo 8, versos 3 a 6, só para que a gente tenha uma ideia da magnitude, da grandeza, da exuberância desse Deus, Davi declara: quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas, por sinal hoje a lua está linda, viu? A lua está cheia hoje, linda. Se você ainda não contemplou, contemple a lua quando você chegar ali fora. Davi declara: quando contemplo os teus céus e obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem, que dele te lembres, e o filho do homem que o visites. Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão,
e sobre teus pés lhe puseste. Então, diante de uma informação dessa do rei Davi sobre o Deus que criou o homem conforme a sua imagem e semelhança, como podemos entender, como explicar que esse ser que foi criado perfeito viesse por desobediência se encontrar num estado deplorável, como já afirmamos? Então essa é uma segunda pergunta. E uma terceira é porque Deus teve que enviar o seu filho para ser oferecido como sacrifício por quem desprezou o seu Criador e o autor da sua vida. Como explicar isso? Alguém que desprezou, rejeitou, descartou toda a beleza da criação e em especial do homem ter tido a honra, o privilégio, a nobreza de ser criado conforme a sua imagem e semelhança, é jogar algo de muito valor na lata do lixo. Foi o que Adão fez. Como explicar agora Deus providenciar o seu filho único para vir exatamente resgatar alguém que teve esse tipo de comportamento? Então nós vamos entender que o primeiro Adão caiu por desobediência, somente isso. Então veio o segundo Adão, que é Jesus. Paulo fala sobre isso na carta aos Romanos, no capítulo 6. E ele foi obediente até a morte, morte de cruz. Então o primeiro Adão caiu e pecou, separou-se, passou a conviver com o sofrimento e com a morte por um ato de desobediência. O segundo Adão veio para estar aqui representando o homem, como representante do homem, não caído, mas do homem que ele, como um ser que veio em carne e osso, o verbo se fez carne, habitou entre nós e vimos a sua glória, a glória como a do unigênito do Pai. Esse ser que é Jesus, ele venceu tudo aquilo que os nossos pais perderam lá no Éden, simplesmente porque ele teve uma atitude de obediência. Ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Prestem atenção que o primeiro Adão desobedeceu, saiu da presença de Deus lá no jardim do Éden. O segundo Adão, Jesus Cristo, Filho de Deus, ele foi obediente até a morte, morte de cruz, lá no jardim do Getsêmani. Quando ele chegou ao Pai, disse: Pai, se for possível, remova de mim este cálice, contudo não se faça a minha vontade, mas a tua vontade. Então foi assim como o primeiro Adão no jardim do Éden cometeu um ato de desobediência, de rebeldia contra a soberania de Deus. O segundo Adão, Jesus, lá no jardim das oliveiras, estava sentindo o peso da sua responsabilidade em receber todos os nossos pecados, ao ponto dele se sentir tão humilhado, tão desprezível e desprezado. Inclusive alguns afirmam que neste momento Deus deu-lhe as costas, porque ele estava recebendo todos os meus, todos os teus, todos os nossos pecados. E é por isso que Jesus fez esta oração: Pai, se for possível, afaste de mim este cálice, remova de mim, eu não estou suportando, contudo não se faça a minha, mas a tua vontade. Então, irmãos, estas perguntas que eu iniciei sobre aquilo que nós vamos estudar hoje à noite, elas têm as suas respostas. Respostas estas que estão na própria Escritura Sagrada. Para a primeira pergunta, Deus criou um ser perfeito. Ele não criou um robô. Ele não criou um brinquedo como a criança está com o controle remoto, bota o carro para aqui, bota o carro para lá, faz a bola subir, faz a bola descer. Deus não criou o homem como um robô. Esta seria a pergunta, a resposta que nós vamos começar a dar deste primeiro aspecto que nós mostramos. Como explicar? Não tem ninguém mais além do próprio Deus, que é o autor da vida, que é o Criador, que possa dar esta resposta. Então, estamos aqui tentando respondê-la. Deus não criou o homem como um robô. Ele criou o homem
feito do pó da terra, mas soprou nas suas narinas o fôlego da vida. E este homem, após haver recebido uma ordem, uma orientação, uma instrução como mordomo de administrar todo o jardim, com a limitação e a exceção de não comer, poderia comer de todos os frutos que estavam lá no jardim, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Havia a árvore da vida e a árvore do bem e do mal. E a árvore que Deus falou para que ele não tivesse a ousadia de desfrutar, de provar do seu fruto, foi a árvore do conhecimento do bem e do mal. Não foi uma maçã, como muitos acreditam, não foi um pé de jabuticaba, seja lá o que você imaginar, mas ali estava um marco, um limite, onde Deus colocou: você só vem até aqui. Se você ultrapassar isso aqui, você vai, por um ato de desobediência, de rebeldia, colher a morte. No dia em que dela comer, certamente morrerás. Mas a gente conhece a história. A serpente veio, enganou a Eva, mas Adão não foi enganado. Adão estava consciente de que não era para provar do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, após ele haver desobedecido, após a queda, o que aconteceu? Adão saiu da presença de Deus. Saiu da presença de Deus. E o que significa sair da presença de Deus? Significa que ele não tinha mais comunhão com Deus. Ele perdeu a comunhão com Deus. Ele quebrou a comunhão com Deus por um ato de desobediência. E o que é que ele fez? Na viração do dia, quando o Senhor vinha ao encontro do casal para conversar com eles, para dialogar, nos diz a palavra que ele foi e escondeu-se entre as folhagens. Por que ele foi se esconder? Porque Deus fez esta pergunta: Adão, onde estás? Deus não sabia onde ele estava. Como eu fiz a primeira pergunta do estudo de hoje, quem melhor pode conhecer o homem do que o Criador? Será que Deus não sabia o que tinha acontecido? Não sabia onde ele estava? Sabia. Porém, a consciência de Adão é quem deveria, naquela circunstância, responder com vergonha, com tristeza, por ter desrespeitado a ordem do Criador. E é por isso que ele foi se esconder lá entre as folhagens. Deus sabia, mas ele queria que a consciência dele falasse mais alto do que qualquer palavra que ele pudesse responder. Mas mesmo assim, ele disse que havia se escondido porque ele tinha sentido-se que estava nu, despido, pelado. A sua nudez fora exposta. Antes eles não tinham conhecimento de que havia nudez, mas ali, naquele momento, ele disse: tive medo e me escondi. Este, meus irmãos, foi o efeito do ato da desobediência, medo. E o que aconteceu? Nos diz a palavra de Deus que o Senhor, quando ouviu essa afirmação daquele homem que fora criado conforme a sua imagem e semelhança, após haver caído, saiu da presença de Deus, mesmo tendo sido criado conforme a semelhança, ou seja, tinham uma natureza santa, pura, imaculada, conhecedores somente do bem. Porém, dizia um professor nosso de teologia, que após o ato de desobediência, eles ficaram suscetíveis e vulneráveis à tentação que veio ao pecarem, a cobiça que veio de fora. Este foi o primeiro reflexo que os nossos pais experimentaram. O primeiro reflexo foi isso aí. A consciência deles falou mais alto do que quaisquer palavras. Tive medo. Foi a consciência. E aí, meus irmãos, eu quero que vocês pensem um pouquinho comigo aqui, dentro do estudo de hoje, que estas promessas que Deus fizera aos nossos pais, elas foram garantidas por uma recompensa, por uma escolha certa e pelo bom procedimento. E
um mau procedimento pela escolha errada. Eles optaram pela escolha errada. E é por isso, meus irmãos, que a palavra de Deus nos mostra, a palavra de ordem, lá na prova de Deus com os nossos pais, era obediência. Essa era a palavra de ordem. E os nossos pais optaram por desobediência, o contrário. E isso voluntária e espontaneamente. Porque, como eu disse a vocês há pouco, o homem não foi criado como um robô. Deus estava ali dizendo, venha para aqui, vá para acolá. Não, Deus colocou o homem numa condição de que ele tivesse a espontaneidade, liberalmente, o desejo de fazer a vontade de Deus. Mas ele optou por não fazê-la. Então isso resultaria em bênção, mas também resultaria em maldição. Por isso que lá em Deuteronômio, nós encontramos no capítulo 30, o escritor sagrado Moisés dizendo, escolhei hoje a quem você deve obedecer. Escolhei o caminho da vida ou o caminho da morte, da obediência ou da desobediência. Isso é válido para mim e para você em nossos dias. Não pense que só foi para aqueles dias lá no Éden, é válido para todo o tempo, para que o homem realmente faça essa escolha. Eles desprezaram, e assim a palavra que Deus estabelecera como limite, não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque certamente no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E após a queda, meus irmãos, o homem passou a conviver com duas situações. Isso aqui eu aprendi no seminário com um professor muito profundo na teologia. O homem passou a distinguir entre o bem e o mal. Passaram a conhecer o bem sem ter como executá-lo. E a segunda coisa, o mal sem poder evitá-lo. Passaram a conhecer o bem sem poder realizá-lo, e passaram a conhecer e a conviver com o mal sem poder evitá-lo. É por isso que nós vemos a degradação moral, a gente vê crimes hediondos sendo praticados, porque foi o que o homem escolheu. Ele não tem como evitar, ele é mau. O homem é mau. A palavra de Deus diz que o homem é mau desde a planta dos seus pés até os cabelos da sua cabeça. Inclusive Paulo diz exatamente isso na carta aos Romanos, capítulo 7, versículo 15. Porque nem mesmo compreendo meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Essa é a situação do homem sem Deus. No capítulo 7 ainda, nos versos 18 a 20, Paulo diz, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. No verso 24, Paulo, ele diz, quão desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Eu quero que os irmãos pensem um pouquinho diante de muitas situações em que eu e você se encontram, nós nos encontramos. Nós temos uma luta muito grande, por isso que Paulo também nos diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra as potestades do mal, que estão nos assediando, que estão tentando nos levar, como os nossos pais foram tentados lá no Éden, a deixar de fazer a vontade de Deus. Portanto, esse é o retrato, essa é a fotografia, esse é o estado emocional, psicológico, psicossomático, físico, moral e espiritual, em que o homem que foi criado conforme a imagem e semelhança de Deus se encontra. Não é diferente, não tem mais ou menos, é exatamente isso. E é por isso que nós vemos os homens cometendo crimes absurdos, sem ter o menor sentimento de tirar uma vida, como quem está matando uma barata, como quem está matando um inseto. O homem e a graça de Deus, baseada nessa introdução, nos revela e nos mostra que o homem, mesmo estando em uma vida desordenada, distante de Deus,
separada desde lá a queda. Os nossos pais aprenderam algumas coisas. Espero a sua compreensão, o motivo pelo qual temos que fazer esta abrupta interrupção. Mas você está convidado a continuar conosco na próxima segunda-feira, se Deus assim nos permitir. Antes, porém, quero lembrar a toda a sociedade campinense, a toda a comunidade evangélica, a prestigiar e participar do primeiro festival evangélico de músicas interpretada por repentistas, lá no centro da cidade, na Praça da Bandeira, a partir das 8 horas. Vá prestigiar esse trabalho que será de muita importância para aqueles, principalmente turistas, para que conheçam a música interpretada por repentistas, músicas evangélicas. Portanto, vá prestigiar, 8 horas da manhã. Como também, às 17 horas, você está convidado a participar de uma tarde evangelística, no início da noite. Você estará ali conosco, ouvindo a palavra que vai ser ministrada, inclusive com a participação dos irmãos que fazem o xodó Canaã. Eles estarão também ali prestigiando esse trabalho, e eu espero contar com a sua presença, com a sua participação. Desejamos a todos um bom dia, um bom final de semana e até a próxima segunda-feira, se Deus assim nos permitir. I bow my knee before your throne. I know my life is not my own. I offer up this song of praise to bring you pleasure, Lord. Oh Lord, I seek the giver, not the gift. My heart's desire is to lift him high above all earthly kings, to bring you pleasure, Lord. Glory to the King. Hallelujah. 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 Glory to the King. Yes, Lord, I bow my knee before your throne. I know my life is not my own. Lord, I offer up this song of praise to bring you pleasure, Lord. I seek the giver, not the gift. My heart's desire is to live you